que eu aprendi nesse período estudando por questões. O que eu pude concluir do método. A minha prova já vai ser agora domingo, passando esse no outro, né? E aí eu tô bem pertinho da prova e eu vim trazer esse relato aqui, meio que quase uma conclusão, né? De o que eu aprendi nesse período estudando exclusivamente só por questões. Uma pausa, tá, gente? Eu vi o vídeo ontem que eu gravei, quando eu fui editar o vídeo foi que eu me vi, né, com aquele tanto de olheira. Não sei se você viu o vídeo de ontem, mas a questão é que hoje de manhã, quando eu fui deixar meu filho na escola, eu falei, gente, eu vou passar pelo menos um protetor solar com cor, porque eu aparecer na escola deste jeito, não é possível. Mas enfim, ok, voltamos pro vídeo. Então, gente, bom, uma das minhas primeiras percepções aí nesse período é o seguinte. Antigamente, quando eu estudava aqui, como eu já relatei outras vezes para vocês, eu sempre cheguei nos editais sem ter terminado o conteúdo, né? Sem ter passado por todo o conteúdo, sem ter visto todas as aulas disponíveis. Enfim, é isso, sem ter terminado o edital, certo? E eu sei que muitas pessoas, eu já vi vídeos assim, que falam que a gente não precisa terminar o edital inteiro, que você só precisa saber algumas coisas do edital e tudo. Só que eu não fui tão convicta dessa ideia. Eu acho importante a gente pelo menos passar pelo edital todo, porque eu sempre acho que é uma caixinha de surpresas você não saber vários tópicos do edital, né, e priorizar só alguns. Ok, dito isso, o que mudou, né? Mudou que o seguinte, eu aí tô há uns 10 dias da prova, talvez, né? Eu fiz aí em torno de perto de 10 mil questões, eu sei que é pouco ainda. O que eu notei foi que pela primeira vez eu vou fazer um concurso tendo passado pelo edital todo. Isso significa que eu revisei muito? Não. Mas significa que eu vou pela primeira vez um pouquinho mais bem preparada, né? Não, para não ser tão surpreendida assim. O que eu quero dizer com isso? Que antigamente eu ia ali para uma prova, ali em média na aula 03, 04, né, do PDF. Daqui a 10 dias eu vou para essa prova e, se eu não me engano, das matérias que eu elenquei aqui para o meu estudo, só vão ter 2 que eu não vou ter girado o caderno. E o que significa girar o caderno? Significa, eu tô até aqui com o meu computador aberto para mostrar para vocês. Direito administrativo, não sei se dá para vocês verem. Tem 43 cadernos, né? Girar o caderno é você ir do caderno 01 até o caderno 43 e recomeçar lá pro 01, certo? Isso eu chamo de girar o caderno. E o que é isso, né? Isso significa que é como se eu tivesse lido o PDF 00 até o último PDF daquela disciplina. E aí, que 2 matérias são essas? Direito administrativo e direito constitucional. São as minhas duas maiores matérias aqui em números de caderno, fora português, né? E eu acho que eu vou conseguir chegar no último caderno, mas não vou conseguir fazer esse giro, ou seja, terminar e recomeçar. E, bom, isso eu atribuo a uma série de coisas, mas a minha observação que fica em relação a isso é que pela primeira vez eu tô sentindo que eu estou indo para uma prova um pouquinho mais preparada, né? Isso quer dizer que eu estou dominando o assunto muito bem? Não quer dizer. Aí, por que você não tá dominando o assunto muito bem? Bom, aí entra uma coisa que é dos 2 tipos de estudo para mim. Tanto do estudo por questões, quanto do estudo tradicional. Falta tempo, né? Não tempo de horas líquidas no dia, não. Tempo de estudo mesmo, para mim, na minha rotina, as coisas que aconteceram aqui na minha casa, né? Faltou mais tempo. Faltou tempo de rodar mais vezes os cadernos, faltou tempo de ficar em constante contato, né, com aquelas matérias. E por que isso, né? Primeiro porque ultimamente eu tenho estudado só as 2 horas da live com vocês, infelizmente, mas é o que eu tô conseguindo fazer. Até eu recebi um comentário, você acha que isso é suficiente? Não acho que seja o suficiente, não acho que me coloque dentro das vagas, mas é o que
o que eu estou podendo fazer nesse momento é isso. São as 2 horas que eu tenho devido a N motivos que vocês que acompanham aqui já sabem. Então, para eu conseguir ir muito melhor preparada, né, muito mais dominando os assuntos, eu teria que ter tido mais tempo de estudo. Isso é óbvio, né? E aí, não tem como eu esperar um milagre dessa parte, certo? Porque é um tempo, cara, que eu não tenho, entendeu? Mas isso, volto a dizer até uma coisa que eu já tinha falado em outro vídeo. Isso me dá um certo ânimo que também antigamente eu não tinha, de que é começar um estudo pré-edital. Porque, gente, olha, é muito difícil para minha cabeça entender ainda um estudo pré-edital, sabe? Porque eu sempre engatei um edital no outro, sabe? Então, muito possivelmente seria mais fácil para mim sair desse concurso da SEDES e engatar a Transpetro e engatar, acho que saiu o TRE Goiás. Então, seria muito mais fácil para o meu funcionamento, para minha cabeça, para o que eu já tô acostumado, engatar um edital no outro. Mas concorda comigo que eu estaria persistindo no mesmo erro? Persistindo no fato de não dar tempo a algumas coisas, persistindo em chegar na prova com aquela coisa meio mediana, sabe? Sem dominar muito as coisas, mas na verdade só tendo passado por elas, né? Porque, digamos assim, eu acho que a matéria que eu mais girei os cadernos, se eu não me engano, foi Direito Financeiro, que a matéria é mais enxuta. E aí eu girei esses cadernos, sei lá, 4 vezes, entendeu? Isso significa que eu estou dominando Direito Financeiro? Não. Mas significa que, olha a diferença, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria girado muito mais os cadernos de várias matérias. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu poderia ter aliado o estudo por questões a um Anki da vida, por exemplo, né, para continuar ali engatando naquelas questões, revisando muito mais, fortalecendo aqueles pontos fracos. Então, tudo isso gira em torno do tempo de preparação, tempo de estudo, sabe? O que eu tenho notado é exatamente isso, que com mais tempo, com mais calma, a gente consegue fazer um estudo também com muito mais qualidade. Eu conseguiria ter revisado muito mais, eu conseguiria ter feito um número muito maior de questões, certo? Se não fossem só 50 dias, se fossem 3 meses, 4 meses, 6 meses. Imagina, gente, eu estudar 1 ano desse jeito aqui. Poxa, aí, por isso que eu tô falando, ainda é muito difícil para minha cabeça entender esse pré-edital, porque eu, pessoa imediatista que sou, nunca entendi muito bem essa coisa de você entrar num pré-edital, é como se você não tivesse um objetivo fim, sabe? Só que hoje eu entendo, assim, fazendo esse estudo que me dá uma visão realmente do que está acontecendo, como é que eu tô nessa matéria, qual é o meu percentual, que me mostra tantos dados, tantas estatísticas, né? A minha evolução. Então agora sim eu tô tomando gosto de falar, poxa, então se eu tiver mais tempo, a minha chance de ter sucesso nisso aqui é muito maior. E antes eu não conseguia entender muito bem isso, porque o PDF, pelo menos para mim, ele me dava aquela sensação de que eu estava aprendendo, e não que estava faltando alguma coisa, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou iludida, mas estou feliz de chegar numa prova um pouquinho mais consciente das coisas que eu passei, certo? Por que eu digo isso? Porque tiveram provas que eu fiz que, sei lá, eu não sabia nem o que era que ele estava cobrando. Digamos assim, um exemplo, eu vou para uma prova tendo terminado Direito Constitucional ali em Direitos Sociais. E aí a prova me cobra controle de constitucionalidade. Poxa, eu não sei nem para onde ir numa questão dessa, entendeu? Mas agora eu já passei por todo o conteúdo de direito constitucional. Eu posso não acertar a questão por N motivos, né? Falta de revisão, falta de domínio no assunto, foram poucas questões feitas, enfim, eu tenho N motivos para errar. Mas assim, falar que eu não passei por isso não é um deles, entendeu? Isso me dá um pouquinho mais de confiança, que também é muito importante. Eu tô com medo dessa prova? Gente, sim, eu estou me tremendo todinha. Eu estou com muito medo.
Mas, ao mesmo tempo eu falo, cara, eu passei pelas coisas, certo? Eu vi a matéria toda. Posso não ser a pessoa que está dominando mais um assunto. Eu quero bem deixar claro isso, tá, gente? Porque eu sou muito sincera aqui com vocês. É claro que faltou revisão, tá? É claro. Tipo assim, eu girei os cadernos, mas foram poucas as vezes que isso aconteceu. Eu tô falando de uma revisão, gente, de um nível assim, sei lá, eu entrar com vocês aqui em um pré-edital que eu vou escolher, que eu ainda não sei qual que é. Aí eu vou começar aqui com vocês pré-edital. Dá 3 meses, abre o concurso, digamos. Aí eu vou entrar em um pós-edital, não mais aprendendo a matéria, mas sim só revisando aquela matéria, passando pelos meus principais erros só, certo? Então é disso que eu tô falando com vocês. E o estudo por questões, ele me traz muito essa sensação e essa realidade. Eu não tô indo para essa prova iludida, gente. Eu sei do meu percentual de acerto, eu sei o que eu vou ser capaz de fazer lá, que talvez, eu até tô achando que o meu percentual de acerto na prova vai ser inclusive menor um pouco do que o percentual de acerto aqui, porque muitas vezes acontece uma coisa assim, ó. Eu começo o caderno, né, a resolver o caderno. Aí a primeira questão eu errei, a segunda questão eu errei, porque eu não sei o assunto. Aí dali pra frente eu começo a já ir entendendo. Aí a coisa já vai se engatando. Mas na prova eu não vou ter a primeira resposta da questão, né? Eu não vou ter o primeiro comentário do professor me explicando. Então por isso que eu tô achando que o meu percentual de acerto vai ser um pouquinho menor do que o que eu estou fazendo no TEC. Esse que vocês viram, entende? Mas eu vou pra essa prova mais consciente. Não vou iludida, porque muitas vezes eu ia pra prova, estudando por PDF, iludida que eu ia passar. Agora não. Eu tô indo pé no chão, tô indo consciente, sei das minhas estatísticas, sei dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, né? Sei qual é a minha pior matéria, sei qual é uma das melhores. Então, assim, eu tô indo bem mais pé no chão. E tô indo também arrependida de uma coisa que o estudo por questões me fez perceber, que é o seguinte, eu sempre falo aqui pra vocês que eu vou fazer 2 cargos, né? Direito e legislação, nível superior, e técnico administrativo, nível médio. Qual é o meu arrependimento? Ter achado que eu ia dar conta de direito e legislação, só que o conteúdo era muito maior. Só que eu não tinha essa noção, justamente porque eu sempre achei que ia dar tempo, né? Mas se eu tivesse escolhido focar em técnico administrativo, poxa, gente, eu acho que eu ia chegar muito melhor preparado nessa prova. Mas não, eu escolhi focar em direito e legislação. E isso fez com que eu não girasse tanto os cadernos assim. Mas técnico administrativo, o conteúdo era bem menor. Se eu tivesse lá atrás já essa consciência, né, dos meus percentuais, como é que eu tava, eu podia ter falado assim, não, cara, eu vou abrir mão de direito e legislação e vou focar em técnico administrativo porque vai ser o melhor para mim, porque é o que eu sou capaz de fazer, né? E não nessa ilusão. Mas como eu engatei o estudo por questões já nesse concurso, eu não tinha muito bem essa visão mais ampla, né? Tô tendo agora. Do que eu sou boa, como é que é a divisão do tempo, o que dá tempo realmente de fazer. Então, se lá atrás eu já tivesse nesse ritmo, nessa análise de estatísticas, eu poderia muito mais claramente abrir o edital e falar assim, não, isso aqui é muito grande para mim. Em 50 dias eu não vou dar conta disso aqui. E ter focado em outra coisa que iria ser a minha maior chance, sabe? Mas, paciência, né? Paciência, por isso que eu acho que nessa carreira, isso aqui pra mim é só um start, é só o início de uma coisa muito maior, né? E eu gosto de trazer essa sinceridade aqui pra vocês, porque eu não sei se vocês já estão nesse nível de maturidade, de se conhecer, de saber que você vai ser capaz de passar por todo aquele edital, que você já sabe dividir as matérias, que você já se conhece o suficiente para saber no que você é bom, quais são seus pontos fortes e fracos, entende? Então eu gosto de trazer essa visão aqui para vocês, dessa análise mesmo da gente, desse olhar, né? E outra coisa, gente, que não é questão, mas também fez parte desse processo, né, de questões, de que eu peguei essa orientação até com a Kirla mesmo, né, que é a minha professora que eu indico o curso aqui para vocês,
de ter feito essas redações todos os dias. E eu coloco isso no mesmo bolo porque como é importante o treino repetitivo, né? E questões é muito isso. E a redação para mim foi quase isso. Eu comecei assim a corrigir minhas redações e eu tirava 30, 40, sabe? E eu sempre tive facilidade de escrever e fiquei impactada com aquela minha nota, entende? Porque realmente eu tenho facilidade de escrever, fazer redação não era uma dificuldade para mim e eu tava tirando aquelas notas, sabe? Então eu pensei, poxa, falta conteúdo então, né? Então assim, com o tempo aí eu fui, né? Aí a Keila falou, você vai ter que fazer redação todo dia. E aí eu fui fazendo redação todo dia, fazendo redação todo dia. E hoje, gente, foi muito interessante para mim. Minha nota foi crescendo. Hoje eu tirei 85 na redação da IA. Então, olha esse desenvolvimento, sabe? Olha esse progresso. E é muito interessante a gente ir vendo isso, né? E vendo que a assistência social, por exemplo, eu começava os cadernos fazendo 3 questões, 5. Hoje eu fui pegar assistência social no meu ciclo, eu fiz 40 questões de uma vez. Cara, como assim? Que máquina! Tá zoando, mas assim, não é me vangloriando, não é... Olha esse avanço, sabe? Então é muito legal a gente ver o tanto que a gente evolui nesse estudo. É um estudo assim, eu não sei usar a palavra certa, gente, mas é palpável, sabe? É uma coisa que você consegue mensurar, é uma coisa que você consegue evoluir. E isso, gente, não significa que eu vou passar, mas a nossa evolução te dá ânimo para continuar. É nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Porque era como se, tipo assim, cada vez que eu estudava da forma tradicional e vinha à prova e eu não passava, aquilo ali me gerava uma carga de depressão. Aí aquilo me fazia questionar assim, gente, isso vale a pena? Sabe, assim, em algum momento isso vai dar certo. E agora com estudo por questões, não, eu tô assim, animada para essa prova passar, para que eu continue estudando. Que loucura! Que loucura, gente. Ou seja, mesmo que eu não passe, eu não vou ter essa descarga de depressão para poder me motivar de novo, a estudar de novo. Não, eu sei que vai fazer parte desse processo, eu sei onde eu estou, eu sei onde é que eu tô pisando, eu sei esse terreno, sabe? Então, é isso. Eu espero que com esses vídeos você tenha começado a fazer questão, você também tenha começado a ter essa sensação de evolução, porque pelo menos para mim foi muito presente e eu sou muito grata à Keila, principalmente, e a esse estudo por questões que me deu essa possibilidade de desfrutar dessa sensação de avanço, tá bom? Então é isso e até amanhã.